Muito bem, pessoal. Nós vamos continuar com as conversas com especialistas que vão estar integrados nesse esforço de trabalhar num projeto sobre o equacionamento das previdências públicas, com vistas a abrir espaço para os investimentos de entes subnacionais aumentarem e nos levar de volta para o rumo do crescimento. Hoje eu vou conversar com o Vaney Iori e ele vai falar em seguida sobre, vai se apresentar, dizer o que ele é, o que ele faz, e em seguida eu vou pedir para ele já engrenar na discussão do ponto que eu falei, como é que faz para lidar com essa subida recente, bem forte, dos déficits previdenciários dos entes subnacionais, que está estrangulando a capacidade desses entes de aumentarem seus investimentos e contribuírem para a retomada do crescimento da economia. Tem outra forma de lidar com isso ou se trata apenas de buscar o equacionamento financeiro e atuarial desses déficits previdenciários? Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. Estar com o senhor é uma honra. Eu sou o Vaney Iori, minha especialização, eu sou um advogado com uma especialização em mercado de capitais e direito público no geral, tá? Meus 12 anos de trabalho têm sido focado com esses temas e já pegando aí o gancho na provocação, né? É fato, a gente está vivenciando um momento, então, em que o orçamento municipal, né, o orçamento dos municípios, via de regra, está sendo bastante pressionado pela elevação do gasto com previdência do servidor público, e a forma natural, a forma imaginada primária de resolver isso é, de fato, aumentando o esforço fiscal, aumentando, portanto, a quantidade de recursos financeiros que o ente, o município, tem que aportar, seja na forma de aporte programado financeiro, seja na forma de alíquotas suplementares crescentes, via de regra. O que a Constituição, no nosso artigo 249, nos ensina é da possibilidade de capitalizar esses bens com um conjunto de ativos outros que não necessariamente dinheiro. E a nossa portaria 464, editada agora em 2018, ela ensina também, no seu artigo 53, a possibilidade de complementar, de apresentar soluções alternativas a esse esforço de caixa propriamente dito. Isso significa o seguinte, professor: é possível, tal qual uma empresa que entra num momento de escassez de recursos financeiros em que a atividade operacional dela não está dando para dar conta dos compromissos financeiros, é possível que ela aliene alguns ativos ou que ela faça operações de securitização de ativos seus para conseguir recursos financeiros para o momento presente, de forma a poder passar por esse momento de descontrole ou de desarranjo de caixa. A mesma técnica, chamada monetização de ativos, tem sido praticada em alguns outros países. Portanto, consiste basicamente em pegar ativos que não estão hoje na forma de dinheiro, que dos entes municipais, e utilizá-los para quitar a dívida, aliviando assim o esforço fiscal. Então, há sim, na norma jurídica brasileira, uma forma complementar de se fazer isso e aliviar um pouco a pressão sobre o orçamento fiscal. Você está falando, basicamente, de vender ativos do município para pagar a despesa previdenciária, é isso? Professor, em uma primeira leitura pode ser compreendido assim, mas ela ultrapassa isso. Não é a pura e simples venda de ativos municipais para pagar as contas da Previdência. Você tem ativos subvalorados, que a gente quer dizer o seguinte: nas prefeituras, via de regra, se tem um conjunto de ativos cujo valor não está no seu máximo. Então, localizar esses bens
qualificá-los, dar a destinação econômica para eles, ela captura bastante valor. Então, é mais do que tão só vender ativos a qualquer preço. É sim requalificar os ativos e aproveitar essa diferença advinda da maximização do valor para fazer o pagamento da previdência. Então, em uma parte pode ser sim vender ativos, mas não é somente isso. É muito mais do que isso. É, portanto, trabalhar com a melhoria da rentabilidade dos ativos municipais e líquidos. Colocar essa massa de recursos que não está rendendo o que deveria render para render. E essa rentabilidade virar uma fonte extra de receita municipal que vai custear o déficit com a Previdência, aliviando o orçamento para investimentos em infraestrutura, como o senhor bem defende. Quer dizer, eu estou imaginando que isso significa articular forças de mercado para maximizar os retornos sobre os ativos públicos, é isso? Perfeito, professor. É uma ótima síntese do que eu tentei aqui apresentar. É isso mesmo. Agora, os municípios, eles detêm estrutura administrativa capaz de estruturar tal solução? Professor, eu acho que eles têm parte disso. Os municípios, via de regra, eles têm sim o seu departamento de mobiliário ou de patrimônio. Contudo, eles precisam de alguns auxílios. É natural que, como uma empresa grande, que tem também suas competências ordinárias, precisa de competências e habilidades especiais quando está fazendo algum projeto de reestruturação, também os municípios tendem a precisar de alguns especialistas, com um pouco mais de vivência no dia a dia dos mercados. Então, acho que a competência básica os municípios têm, mas é natural que eles vão precisar contar com algumas habilidades de avaliação, de marcação ao mercado, de compreensão das dinâmicas e vocacionamento econômico dos bens. Então, é natural que eles tenham, além das competências ordinárias, que recorrer a alguns especialistas, a alguns grupos mais especializados, grupos multidisciplinares que consigam suportar com habilidades técnicas bastante específicas esse desafio que é construir um plano baseado em ativos para monetizar o saldo com a previdência local. Eu fico imaginando que realmente deve ser um grande desafio essa gestão ativa de ativos ilíquidos, que é o que imagino que você mencionou. Seja porque eles não estão acostumados com essa tarefa, essa não é uma tarefa ordinária, enfim, e porque não é uma tarefa efetivamente simples. Agora, além disso, dar valor aos ativos ilíquidos, ou um certo grau de iliquidez, eu imagino que vários desses entes eles têm recursos aplicados, alguns já têm recursos aplicados em fundos de previdência e, normalmente, esses recursos estão aplicados em títulos federais por conta das altas taxas de juros que esses títulos vinham rendendo até bem pouco tempo. Você vê como aí algum esforço que deve ser feito para redirecionar essas aplicações. Com isso, eu quero que você conclua as suas observações e depois dê assim uma síntese e uma visão geral daquilo que nós estávamos falando. Claro. Professor, eu acho que esse é o grande desafio da década. O senhor, com certeza, como macroeconomista, sabe, vai poder pontuar muito melhor do que eu. Acho que, muito embora a gente esteja vivendo no momento presente uma elevação de taxa de juros aqui no Brasil, ela destoa um pouco do que tende a ser a dinâmica de trajetória de juros de longo prazo no mundo. A gente não enxerga aí muito uma elevação abrupta disso. Acho que é uma questão muito pontual aqui no Brasil. Então, com isso, eu quero dizer que o desafio da Previdência, no que toca à gestão dos seus ativos líquidos, que antes era comprar um título público que pagava IPCA mais 6 de forma fácil,
e assim ele conseguia garantir a sua meta atuarial, isso se tornou muito mais difícil. Então, me parece que há sim uma necessidade de repensar as classes de ativos preponderantes na carteira dos RPPS ou dos previdências locais. Um outro ponto que me causa bastante estranheza, eu já escrevi algumas vezes sobre isso, é de que países como, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá concentram uma parte muito relevante dos seus investimentos em infraestrutura. Por quê? Porque ele tem uma lógica de longo prazo, uma estabilidade e, via de regra, são ativos calcados em monopólios naturais. Então, é muito coerente, é uma classe de ativo muito próxima, porque elas têm maturidades ou elas têm duration de ativo mais parecida com as durations de passivo dos RPPS. Quero dizer o seguinte, o passivo, o tempo de passivo de um RPPS, em média, são de 25 anos a 30 anos. E a gente tem uns títulos públicos brasileiros concentrados em 5 anos. Então, naturalmente, por óbvio, seria um reflexo de casamento de ativo com passivo, procurar ativos que têm PMTs mais longas. Então, eu acho sim que a gente tem um debate para fazer, que está na hora de se debater aonde está aplicado esse recurso, seja porque a taxa de juros não é mais a que a gente estava acostumado, vai precisar movimentar a classe de ativo para rentabilizar no patamar mínimo, seja porque o próprio casamento de ativo com passivo já não era adequado, mesmo a taxas mais altas. Muito bem, eu vou encerrar por aqui, Vanei, agradecendo a sua colaboração, e realmente nós temos aí pela frente um grande desafio, que não é apenas um desafio de ajuste previdenciário, que é o que tradicionalmente a gente olha. Aqui nós temos um desafio de equacionamento desses passivos por vários caminhos, e certamente o que você falou aqui me anima muito a pensar no assunto e a encontrar as melhores soluções. Um abraço, muito obrigado a você. Um abraço, professor. Foi um prazer.